óbvio. De onde vem o dinheiro pra iniciativa privada, débil mental? Ele cai do céu, retardado? Será que uma voz de boa? Economia, primeiro o governo precisa gastar. Ou você acha que o dinheiro tá como, né? Na economia? Voando? Vamos ver se eu consigo imitar um bot. Dessa amiga, eu avisei. Óbvio, de onde vem o dinheiro da iniciativa privada? Cai do céu, retardado. Olá, meus cubinhos. Hoje a gente tá iniciando nosso segundo podcast com Com Paulo Cogos. Cogcast. Olá, meus cubinhos. Eu sou o Meiji, 17 anos. E a gente tá aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast. E eu acredito que o formato da Terra é o formato de um livro. Olá, galera. Então, eu sou o Luiz, sou de Minas Gerais, tenho 19 anos. E eu acho que o formato da Terra, cara, é uma rosquinha recheada com, sei lá, alguma coisa que doce, bem doce, cara. Tipo do Homer. É, exatamente. O oceano, na verdade, é um mar de recheio de rosquinha. Docinho. Muito bem, galera. Eu sou o Vinícius, ou Ninja, sou do Espírito Santo, tenho 21 anos. E eu acredito que a Terra tem um formato de helicóptero de combate, que é o único formato possível. Eu sou o Carioca, tenho 26 anos e acho que a Terra, na verdade, tem o formato de um Velociraptor. E tudo se explica nesse modelo, pois o Velociraptor correndo em volta do Sol já explica a translação. E a transpiração do Velociraptor já explica a maré alta e a maré baixa. Transcendeu. Tá fumando maconha, pô? Né? Bem provável. E hoje aqui nós estamos com a presença do nosso convidado do segundo episódio do podcast, que é um municipalista. E ele agora vai se apresentar, vai apresentar a ideia dele. E é isso. Não esquece o formato da Terra. E aí, pessoal, aqui é o municipalista. Eu tenho 20 e poucos anos, moro aqui na Sojolândia, Mato Grosso. E o formato da Terra, eu tava pensando aqui, e eu acredito que é, na verdade, Matrix. Mas não uma Matrix qualquer. É uma Matrix descentralizada. É um mundo que, na verdade, é feito de ilhas. E as pessoas estão nessa Matrix e é isso aí. A gente já vive num mundo descentralizado, só não percebe isso. E o fumado sou eu. Tá, a gente queria saber o que seria a ideia do municipalismo, porque eu, por exemplo, tô aqui totalmente leigo, cara. Eu não sei nada. Dei uma lida lá nos seus artigos, mas como eu tenho um pouquinho de analfabetismo funcional, não consegui entender. Que isso, cara. Paulo Freire aí fazendo a diferença. É o seguinte. Bom, primeiro a gente tem que separar o modelo político, que é o municipalismo. Na verdade, ele é a forma de Estado. Em vez de a gente separar por Estado, seria o federalismo americano, por exemplo, a gente separaria a independência política a nível municipal. Isso é o municipalismo genuíno, como forma de Estado. Só que essa ideia não é minha, nunca nem passei perto de ser minha, ela é bem mais antiga. Só que o que eu bolei foi a estratégia de usar esse modelo político como uma estratégia também política de se chegar a uma capistão. E eu vou demonstrar aqui nesse podcast que essa não só é uma via, né, viável, é uma maneira viável de se chegar a um capistão, mas como que é a única viável. E é isso. Ah, interessante, cara. E deixa eu te perguntar aqui, isso tem a ver com aumentar as autonomias dos municípios ou teria que dissipar a União? Como é que fica também a questão dos estados membros? Isso agora do ponto de vista gadoso estatista mesmo. Ah, sim. A ideia é dar uma independência quase total aos municípios, não é secessão, porque como a estratégia ela tem a ver de usar coisas do senso comum para se propagar, por isso que é a única que é viável, a única que faz isso. Você não precisar convencer as pessoas, não precisar eleger políticos, ganhar eleições, nem nada disso. Ou esperar que a mágica da economia dissolva o Estado automaticamente ao longo do tempo, que eu também não acredito que isso seja possível. Mas é uma autonomia quase completa para os municípios, quase. E você tira quase todo o poder da esfera federal e não tem a esfera estadual. Eu não acredito que seja necessário uma esfera estadual. E a gente aí pode falar ou não, que eu não acho que seja interessante entrar nesse detalhe, como que a gente dissolveria a esfera estadual. Mas, em poucas linhas, seria você pegar os órgãos e empresas dos estados e redistribuir para os grandes centros urbanos desses estados, dos respectivos estados, como as capitais e demais centros urbanos. Aí você dissolveria a esfera estadual
na esfera municipal. A minha pergunta é exatamente essa agora, cara. Como faria a questão dos Estados-membros? Porque eu sei que hoje em dia é até relativamente fácil você criar um novo município, por exemplo. Não é um negócio tão difícil, até já aconteceu algumas vezes, né? Mas eu ia te perguntar justamente isso. Como é que fica? Acabaria a questão dos estados? Ficaria só municípios e, entre aspas, União, com uma atuação menor? É isso? Isso. Seria o nível federal, não seria um governo. Seria... Enfim, eu vou explicar depois, eu não sei um nome que resuma isso numa ideia só. Mas é uma coisa bem mais limitada e quase total autonomia e independência para os municípios. E não é essa exceção, de novo, o pessoal geralmente confunde. Se você tentar pegar uma ideia que você já conhece e tentar fazer uma comparação para te ajudar a entender, você vai falhar miseravelmente, não faça isso. É uma ideia, assim, meio que diferente. Ah, show de bola. Você vai explicando pra gente aqui, cara. Eu tô achando legal essa ideia. Ainda Eu, tá um eu pouco... lembrei agora, você me. Provavelmente não tem nada a ver, mas só me veio na cabeça agora. Lembrei das polis gregas, das cidades estado autônomas e tudo mais. Tem alguma semelhança com elas? Ou não? Sei lá. Não, né? Porque o formato de governo era totalmente diferente. É claro, eu também proponho um modelo político, né? Não só do formato do Estado, mas uma coisa mais completa. É que a gente vai ter que... eu ia chegar lá. A gente vai ter que trocar de Constituição. Porque, como eu disse, a gente não vai ter que depender de eleger políticos. A gente vai usar apenas argumentos de senso comum para espalhar a ideia e quando tiver uma grande massa, a gente mostra, ó, a gente tem uma constituição municipalista, vamos meio que invadir o Congresso, ucranizar as coisas, para todos os fins legais. Eu tô apenas fazendo um grande exagero, que não tô pegando violência aqui. Mas é o seguinte, a gente pode simplesmente ucranizar a coisa e falar, então, é o seguinte, Rodrigo Maia ou Alcolumbre, é claro que eu tô falando o nome deles, mas tô me referindo aos cargos deles, né? Até quando isso chegar, não vão estar lá, se Deus quiser. Mas a gente pode simplesmente... talvez. Não, acho que não vai demorar tanto tempo assim, mas não, eu que lá. desejo pouco tempo de vida pra eles mesmo. Ah, sim, faz todo sentido. Agora eu entendi. Não esperava por isso. É o seguinte, então a gente pode simplesmente ganhar apoio popular com argumentos senso comum. A gente não vai ter que convencer as pessoas. A gente vai usar argumentos que as pessoas já entendem e já querem esses benefícios. Então, e a gente usa esse apoio popular massivo para pressionar por um referendo. Então, falar, a gente vai pressionar o governo fisicamente para passar um referendo e então trocar a Constituição. Tá. E Aqui, as pessoas... pode falar aí. Não, é porque você falou essa questão dos argumentos do senso comum. Pra galera aqui que não conhece o municipalismo, não lê os artigos, né, que você inclusive mandou pra gente, quais seriam esses argumentos e por que eles já estão inseridos no senso comum? Isso. Algum deles aqui, eu vou, claro, esquecer da maioria, porque são muitos. Mas é o seguinte, as pessoas sabem que quanto mais perto você tá de alguém, mais você consegue ver o que essa pessoa tá fazendo. Então não tem como você vasculhar, você acompanhar a atividade do teu candidato lá em Brasília. Da pessoa que você votou, enfim, das outras pessoas também que mandam na tua vida. Então o cara estando mais perto de você, você consegue fiscalizar ele melhor, consegue pressionar ele melhor, você consegue tacar pedra no telhado da casa do prefeito, por exemplo, ou amarrar ele no poste, como fizeram lá no Nordeste algumas vezes. Velho moral. Velho moral. Então, também, o cara que tá lá em Brasília, ele tá muito longe de você, ele não consegue ver as tuas necessidades. Esse cara, se ele tivesse na tua cidade, se o cara que realmente manda na tua vida, aquele que decide a maior parte das coisas, fosse a nível municipal, ele veria muito melhor o que você precisa, além de você poder pressionar ele muito melhor também. E também, lá em Brasília, os caras tentam... organizar o Brasil, organizar não que é tipo muito centralismo, mas eles tentam cuidar dos problemas do país inteiro, isso é humanamente impossível. Então as pessoas já entendem isso, que o cara estando mais perto de você, o poder estando mais perto de você, você consegue pressionar, você consegue mudar de cidade, caso a cidade vizinha esteja muito melhor, porque é a concorrência. O municipalismo, esses argumentos todos vão basear em 2 argumentos centrais, que é a concorrência, né, que eu dou sempre aquele exemplo se a gente fosse pegar todas as redes de supermercados do Brasil inteiro e juntar apenas em fazer um monopólio. E fala assim, não, mas espera, a gente tem um jeito de resolver isso aí. A gente vai eleger o diretor a cada 4 anos. As pessoas vão falar, mas é claro que isso não ia dar certo. Eles poderiam mesmo assim, mesmo com eleição, colocar o preço que eles quisessem. E não ia ter pra onde fugir, pra onde comprar. Então, o monopólio é sempre ruim. Depois eu pergunto pra pessoa, certo, você não gosta de monopólio, isso é consenso. Mas o monopólio do governo você aceita? Esse é o primeiro argumento. E o segundo é esse que eu já dei. Que quanto o poder tá mais perto de você, ele é muito mais transparente, você consegue ver o que ele tá fazendo, você consegue pressionar e o cara consegue ver e solucionar melhor os seus problemas.
São Olha. argumentos, assim, super senso comum, saca? Cara, sem querer prever a ação humana, mas eu acho que se você fizer isso hoje, a chance de ligar lá o automático, tipo, fascista, racista, nazista e taxista, é bem alta. Eu acho que não, cara. Eu já convenci uma professora comunista e ela não é nem um pouco inteligente ao municipalismo. Eu convenci. Porque isso não ataca ideias que a pessoa já tem. Quem tem uma opinião formada, tipo, a pessoa acredita muito naquilo sobre o formato do Estado. Ah, o Estado tem que ser mais centralizado ou descentralizado, saca? Poucas Sim. pessoas, pouquíssimas pessoas. Nem comunistas pensam muito a respeito disso. Quiçá o seu Zé da Esquina. Porque assim, comunista é bem minoria. Os ANCAPs já estão passando a quantidade comunista que tem, assim, no Brasil. O pessoal não percebe quando fala isso, o pessoal assusta, mas é bem isso. A maioria é massa de manobra mesmo. A pessoa não estuda, fala, ah, legal. Socialismo é tipo uma vida melhor pra todo mundo. Mas o meu problema é justamente esse, com o NPC mesmo, cara. Como é que convence o NPC? Então, essas ideias já são de senso comum. Tipo, quando a pessoa ANCAP, ela perde muito esse contato, mas eu sempre converso com as pessoas no busão, tipo, eu não sou burguês safado, saca? Aí, assim, essa de longe foram as ideias municipalistas são as que mais fácil de conversar com as pessoas. As pessoas nem sequer retrucam, saca? Porque você vê que a pessoa, não é que ela entende, pra entender uma coisa, tem que ser uma coisa diferente e você acabou entendendo agora. Mas é meio que a pessoa já sabe daquilo, só que ela nunca parou pra pensar. É tipo isso. Porque o cara sabe que se uma pessoa estiver mais perto de você, você vai conseguir ver o trabalho dela melhor. Sabe que você vai conseguir pressionar melhor. A pessoa sabe que a concorrência é melhor. Ela sabe que se ela puder ter uma alternativa, caso o fornecedor dela, a empresa dessa pessoa esteja se negando a prestar um bom serviço, ela sabe que se ela tiver alternativas é melhor do que ela não ter alternativas. Isso é extremamente óbvio. O municipalismo, ele não se baseia, essa minha estratégia municipalista não se baseia em empregar livre mercado, não tem nada a ver com isso. Não usei nenhum argumento econômico aqui. É claro que tem uma puta barra por trás, mas saibam separar. Eu simplesmente falei coisas óbvias, tipo, ter mais concorrência é melhor. O cara que manda na tua vida tá mais perto de você e tá acessível a você é, tipo, muito melhor do que o cara tá refugiado em Brasília e tacando foda-se pro que você pensa, pro que você acha dele. Saca? É isso. Então, cara, show de bola. Pô, se até eu entendi, eu acho que qualquer soça entende, então. Caraca, transcendi agora. Eu Não, entendi o que ele mas o falou. pior é que realmente, cara, até no socialismo, né, soviético, eles tinham lá os soviets, que era tipo uns representantes assim do governo que representava a opinião da população, tipo, em questão bem menor, era tipo super descentralizado, mesmo tendo. Então qualquer. Na verdade, não, né? Era só de Não, fachada isso aí. Sim, mas tipo, a ideia dos soviets, entendeu? Tipo, Sim, a qualquer ideia. pessoa compreenderia e tipo, falaria, pô, cara, faz sentido. Entendeu? Porque a proposta do Marx era meio descentralizado, né? Nada perto do municipalismo, mas era meio descentralizado. Não era pra ser aquilo. Aí o Bacaninho sempre falava, olha, isso vai descambar pra uma ditadura totalitária extremamente centralizada. E tipo, isso vai acontecer, falou, certeza. Aí ninguém ouviu ele, aí depois aconteceu. Aí o pessoal, meio que o Bakunin tava certo, né? Não, mas sério, é meio óbvio mesmo. Cara, é uma pergunta. Essa ideia de concorrência não entra no quesito econômico? Ou tá distante? Ou tu fala um sim. sentido diferente? Tá, mas assim, tem coisas que são verdade e que tem a ver com a economia que você não precisa explicar a economia pra pessoa entender. É isso que eu tava querendo dizer, saca? Sim, por isso que tá no senso comum, então. Exatamente. Entendi, tá bom. É tipo falar assim, um preço melhor ou um preço menor faz mais pessoas comprar. Caraca, é oferta e demanda. Sim, cara, mas assim, as pessoas já sabem disso. E elas não conhecem a lei de oferta e demanda. Exatamente. Né? Elas só veem na prática. Exatamente. O que eu tô querendo dizer é que esses argumentos são argumentos de conhecimento prático. Já É o que as pessoas vivem. Bem mastigado pra Isso. pessoa já Já é bem mastigado, Não, nem pra você ver. Não, o meu ponto aqui é o seguinte, as pessoas vivem isso. As pessoas não precisam pensar pra entender isso. É isso que eu tô querendo dizer. Aham. Porque na vivência a pessoa já sabe que concorrência é melhor, que você ter alternativa pra ter um serviço melhor é melhor do que a pessoa não ter alternativa, depender só de um fornecedor. A pessoa sabe que se ela tiver mais perto do cara, de alguém, ela consegue influenciar melhor essa pessoa. Tipo, essa pessoa não vai estar blindada dela, saca? Refugiada lá longe de Brasília. São argumentos que as pessoas vivem. Tipo, você não precisa explicar pra pessoa, ela sabe que isso é verdade. Porque elas vivem isso. Então o municipalismo, ele se baseia totalmente na sua propaganda, na sua divulgação, em ideias que já estão presentes no senso comum. Que muitos libertários, lembrei de agora que é crucial para esse ponto, é que os libertários confundem Estado grande com centralização de poder. Não é a mesma coisa. Eu sei que uma coisa leva a outra. Tipo, você querer que o governo resolva todos os problemas da tua vida, que é o paternalismo político, que a gente pode falar disso mais adiante.
É claro que isso descamba sempre para um Estado centralizado, mas isso é uma consequência política e econômica. Não quer dizer que as pessoas, por serem paternalistas, ou seja, por serem gadas demais, elas automaticamente também desejam a centralização do poder. Não, é uma consequência prática. Mas elas não desejam centralização do poder. Elas desejam que o Estado resolva os seus problemas. Se o cara que vai estar resolvendo, decidindo, é o cara que mora no município ou o cara que está lá em Brasília, isso é outra história completamente diferente, saca? Essa é a grande confusão que os libertários fazem a respeito do municipalismo. Cara, apesar de tu ter explicado bastante, tu, assim, pra pessoa que tá de fora observando, tu consegue explicar pra gente qual a... Se o municipalismo não chega a ser uma estratégia muito próxima do gradualismo em algum nível, não daquele gradualismo a fim de destruir o Estado através da política, mas como uma forma de diminuir ele, não é muito semelhante ou tem umas suas diferenciações? Então, você está falando do termo gradualismo no sentido literal, né? Que você diminui no Estado gradualmente, não se Isso. tratando da forma como você vai fazer isso. Entendi. Exatamente. Você poderia dizer porque você não tá querendo acabar com o Estado de uma vez, mas assim, qualquer estratégia vai ser isso, meio que você não... Porque você se opor a isso, você estaria fazendo o seguinte: nada que eu fizer agora vai destruir o Estado de uma vez por todas, que não vai ter mais do que um passo. Então todo o resto é gradualismo. E é só porque é a única maneira que ou pelo menos a mais viável de longe, a mais viável de acabar com o Estado. Então eu não tô fazendo isso porque a minha intenção é que o Estado não acabasse ontem. Se tivesse um botão aqui, eu apertaria pra acabar com o Estado ontem. Mas assim, não sendo possível, então a gente vai para as melhores estratégias, entendeu? Mas a intenção não é acabar devagar, é porque não tem outra maneira. Até mesmo as outras formas, tipo, por exemplo, a gente tem localismo, secessionismo, enfim, várias outras formas que as pessoas acreditam que, de certa forma, você vai precisar de ter um aval do Estado, mesmo que seja você separar do país. Ou então o Estado fornecer, vamos supor, a pessoa quer criar uma cidade privada, precisa do Estado fornecer uma terra lá no meio do nada para o povo criar a cidade, por exemplo. Então, de certa forma, qualquer outra forma, mesmo que não se diga gradualista, vai chegar em um ponto específico, a não ser que o Estado se torne tão obsoleto que se um político chegar na sua casa mandando você pagar imposto, você simplesmente tá com foda-se. Mas enquanto você precisar, às vezes, de, vamos supor, secessão, o Estado deixar se separar, ou então, enfim, qualquer outra forma, você vai depender, de certa forma, do Estado estar, no mínimo, concedendo alguma coisa, sabe? Então, se chamar tudo que tem um lado do Estado de gradualismo é colocar tudo no mesmo coisa, no mesmo bolo. Sim, não faz muito sentido. Quando um conceito ele quer abarcar tudo, então ele significa nada. Isso é bem clichê, na verdade. Mas então, como eu ia dizendo, o municipalismo não depende do aval do Estado. Porque não é secessão, você também não precisa eleger político. Porque isso também muitos libertários gradualistas no sentido heidiano, né, no sentido de eleger políticos para poder... Assim, a pessoa que acredita que a única maneira de você mudar alguma coisa é entrando na política. Não, por que você precisa... Por que o Estado fala pra gente, né, que conta, por que a gente precisa de representação política? Porque não dá pra você colocar 1 milhão de gente na Paulista protestando pra cada lei em uma reforma. Pra gente reformar, por exemplo, ir pro municipalismo através de reformas, e não de troca de Constituição, ou seja, de troca de sistema. Você fosse reformar cada partezinha da Constituição, você teria que fazer milhares de manifestação, porque não dá pra você fazer uma manifestação pra milhares de leis, saca? Tipo, os políticos passam algumas e já dispersam a multidão. Não dá. Se você não tiver foco numa manifestação, por exemplo, por impeachment, a gente quer uma coisa. A gente não quer trocentas pautas. Porque fica muito difuso. Os políticos não passam a impressão de que todo mundo tá apoiando todas aquelas pautas. Não, tipo, meia dúzia de pessoas apoia uma pauta, outra meia dúzia outra meia dúzia outra, saca? Tipo, não cria pressão. Pra criar pressão tem que ser pauta única. Só que com pauta única você levaria 2 milênios pra você reformar. Então, a representação política, ela só é útil para você fazer pequenas mudanças. Quando você precisa fazer grandes mudanças, ela é completamente inútil. E a única maneira é você trocando o sistema. Então, quando você troca de sistema, obviamente, por lógica básica, você não pode operar por dentro do sistema. Você está trocando. É tipo você tentar trocar o teu PC da sua casa, trocando o sistema operacional dele. Não faz sentido. Você tem que trocar o hardware. Saca? Não sei se eu fiz uma boa comparação. Você tem que trocar as peças físicas. E não, tipo, ir alterando o sistema operacional de dentro para fora. Isso não faz sentido. Então você tem que trocar a Constituição, que é trocar o sistema. E para trocar a Constituição, você tem 2 formas. Você tem a Constituinte, com plebiscito depois, né? Geralmente o pessoal faz plebiscito depois, ou só plebiscito. O problema de só plebiscito é que você tem que ter um grande apoio popular. Se você não tem um grande apoio popular por uma proposta que já está pronta, aí então faz-se necessário você fazer uma Constituinte. Só que de qualquer forma não ia depender de uma Constituinte, cara?
Não, a Constituinte só é necessária quando você não tem uma proposta popular. Porque se você tem uma proposta popular, você pode simplesmente submetê-la direto a referendo. As pessoas vão aprovar ela, porque ela já é popular. E o municipalismo, a proposta dele, o cerne do municipalismo é ser popular, porque as pessoas já entendem a descentralização do poder no seu dia a dia. Como eu já havia explicado. Não tem um exemplo assim pra gente falar, cara, mas eu não tô conseguindo imaginar isso de fazer uma nova Constituição. Eu tô falando da forma legal, de acordo com o nosso ordenamento jurídico aí, bovinesco aí, né, cara? Eu não tô conseguindo enxergar, visualizar isso que você tá falando, tipo, de um referendo, porque hoje a gente não tem nem jurisprudência para fazer uma emenda por ação popular, seja referendo, seja qualquer coisa, a gente não tem nem jurisprudência para isso, porque o nosso texto legal, a nossa Constituição não tem nenhuma coisa que deixe explícito. Eu não acho impossível fazer emenda via iniciativa popular, a minha opinião, mas a gente não tem, porque se a gente pegar o texto constitucional, a gente vai ver que lei de iniciativa popular deixa meio claro que ela tem força de lei ordinária, entendeu? E mesmo que a gente consiga fazer emenda, tem a questão das cláusulas pétreas, por exemplo, a da forma da federação, né? Que a gente, quando estuda direito, a gente tem até o mnemônico lá que a gente fala do for de você, que são as quatro pautas assim, né? O for é da forma da federação. Uhum. E eu tô falando assim, eu tô falando mesmo do jeito do ordenamento jurídico. Você disse que mal ou bem vai depender da União, né? É isso que eu tô querendo entender. Como faria isso? A questão da forma, a parte processual, digamos assim, entre aspas. Como você tomaria forma isso? De onde surgiria? Porque, tipo, vai surgir da iniciativa popular, mas, de qualquer forma, quem vai fazer a questão da Constituição? Como é que funciona? Tipo, é porque eu realmente não entendi. E é bom que podem não entender, você já explica. É que você tá se atendo às regras do sistema. Sim, quando você tem apoio popular massivo, você não precisa se ater às regras do sistema. Não faz sentido nenhum. Saca? Ou você acha que o exército ia lá e, tipo, os fuzileiros navais seriam chamados e iam lá pra atirar no próprio povo. Olha, eu não duvido, não. Vou contar uma coisa pra você. No impeachment da Dilma, eles foram chamados. E eles não foram. Mas é diferente, né, cara? É uma Não, cara. Defender a Dilma, tipo... Que é assim... ninguém acreditava que ia resolver grandes problemas você simplesmente trocar a Dilma pelo Temer. Mas, porque assim... Você tá falando de mexer no ganha-pão dos caras, né, mano? Porque mal ou bem, tipo... Muito servidor federal, tipo, nisso iria se ferrar. Então, tipo... Não é só isso. É que, assim, eu vejo que a única maneira do exército se voltar contra o seu próprio povo é quando essa é a única maneira de sobreviver. A única maneira de você ter comida. Que é o que acontece na Venezuela de Maduro. Ele estragou tanta economia que ele basicamente monopoliza o provimento de comida. Então a parte de implementar... Saca? Entendi, eu acho que entendi. Então seria meio que ignorar o governo federal mesmo e meter as constituições dos municípios aí, digamos assim. Não, vai ser uma Constituição Federal. Você invade o Congresso e fala, então, você vai passar... Você ou passa um referendo. É basicamente isso. É que quando você tem um massivo apoio popular... Tá falando de ucranizar mesmo, como você disse no início, né? Tipo, foda-se, você não precisa ter as regras do sistema, isso não faz sentido. Porque, imagina assim, o que vocês acham que aconteceria... É um exemplo bem menor do que o municipalismo. O municipalismo seria, tipo, todo mundo ia entender, beleza, isso vai resolver muitos problemas de uma só vez e para sempre. Tipo, é uma coisa super importante. E se as pessoas já protestaram, tipo, com quase 500 mil pessoas na Paulista, eu acho, pela reforma da Previdência, que é super impopular. O que as pessoas fariam por uma coisa que elas teriam certeza que resolver muitos problemas e para sempre? Saca? É uma coisa completamente maior. E quando uma coisa começa a ganhar popularidade, e é uma coisa desse nível, ou seja, que apenas argumentos de senso comum, ela explode. É de uma hora para outra. Depois que ela começa a vazar e ir pras tias do Zap, isso começa a ganhar muitas tias do Zap, né? Isso começa a explodir, começa isso pra todo mundo. Não, agora eu entendi. Assim, saca? É porque se tem uma massiva popular, você não queria fazer o procedimento de acordo com o nosso ordenamento atual, entendeu? Não faz sentido. Troca de... tava bugando. Troca de Constituição é pra romper com o ordenamento jurídico anterior. Ele não serve pra você... seguir a Constituição pra trocar a Constituição. Isso não faz muito sentido. E outro que eu ia falando é... seguinte... Tem duas maneiras. Ou você faz com... Qual que é o nome lá? Com o Constituinte. Ou você faz sem Constituinte, caso você tenha apoio popular para conseguir passar em referendo a Constituição. Só que é ainda melhor pro caso do caso municipalista, para a Constituição municipalista. Porque não só você vai ter apoio popular, como o fato das pessoas serem municipalistas faz elas automaticamente serem contra um governo central, que seria eleger um governo central para escrever a Constituição, que é a Constituinte. Então, se você é contra o governo central, você quer que um governo central escreva a sua Constituição, que quer abolir o próprio governo central. Isso não faz muito sentido, saca?
Mas justamente Então- isso que eu não entendi, porque você ainda quer manter, digamos assim, o governo federal, tipo, quer fazer uma constituição pro país inteiro, não é isso? Isso. É, Porque isso senão mesmo seria que eu tô secessão e mudando. o povo. Porque senão seria secessão e o povo nunca apoiaria secessão. Porque o povo confunde Estado com nação. Acha que se você tá separando o Estado, você também tá separando as pessoas. Tipo, a sulista não vai mais conversar com um nordestino, nem com um paulistano. É, tipo, sei lá, cada região do país não vai conversar com a outra, saca? Acho que vai ser como uma barreira nacional mesmo, ou pior, tem gente que acredita e fala, mas você acha que o seu Estado é autossuficiente, tipo, consegue produzir tudo? Eu chego a imaginar que se eu entrasse na cabeça da pessoa, eu ia imaginar, tipo, o muro do Trump rodeando o estado inteiro, sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, as pessoas confundem muito isso. Então, por isso que secessão não tem a menor chance de ir pra frente. Porque as pessoas não se colocariam contra. A opinião pública não ia se colocar contra o exército barrar à força a secessão. Não, Mesmo é, que o Sul secessão queira ia sair. ser cortado rápido, eles iam cortar o mal rápido, mal entre aspas, né? Iam meter logo uma intervenção federal e ia acabar com a parada. Eu também Isso, acho difícil. certeza, muito difícil Eu isso também acontecer. acho muito difícil. Porque o próprio Por isso Estado que já tem que vai trocar. intervir, vai impedir É por isso que você tem que trocar a Constituição Federal. É a única maneira. E ter uma Constituição por cidade não dá, porque você vai mantendo o mesmo bloco. Então tem que ser uma Constituição que dê muita autonomia para cidades. E que não tenha uma maneira do governo federal se agigantar novamente. Como que você faz isso? É um princípio muito básico do municipalismo. Apenas cidades podem criar leis para pessoas, empresas e demais entes privados. Aí cada município ia ter sua lei orgânica, no caso, ou sua Constituição Exatamente. municipal, digamos assim, e ela teria o valor de uma lei constitucional federal, digamos assim. Sim. Cada município teria total autonomia. Teria o mesmo Qualquer- valor. Isso, mesmo de lei, valor. o mesmo peso da lei, entendi. Mesmo peso. Ah, Teria, show. claro, Tribunal Constitucional Municipal, para você ver se você não tá criando uma lei que vai contra os próprios princípios municipalistas ou da Constituição municipalista, saca? Não é que teria o mesmo valor, é claro que a Constituição ainda ela valeria mais. Acontece que apenas os municípios poderiam legislar para empresas e pessoas de mais entes privados. Então, Você saca? entendi, não fariam mais leis para, tipo, federal, digamos assim, basicamente. Só em Manteria o alguns que outros tem. assuntos. Só alguns outros assuntos, que não esse. É que Exemplo, parece que esse é o único quais? assunto, né? É tipo lei de trânsito. A grande maioria das ruas não são privadas. São ruas estatais. Então, domínios, propriedades estatais de acesso público e que requerem uniformidade, como lei de trânsito, vão ser legislação federal. E isso, é claro que eu sei que com o tempo o livre mercado entre as cidades vai fazer as leis de trânsito ficar tudo muito parecido e a gente não teria problema. Mas explica isso pro seu Zé da esquina. Não, eu tô te Saca? entendendo. Tá falando, tipo, a prática da parada. Isso. E esse tipo de coisa. E representação no exterior, como embaixada, essas coisas. Mas, assim, a ideia é descentralizar completamente tudo que for possível. É, assim, possível que não seja um empecilho na hora de espalhar pro povão. Por exemplo, Forças Armadas. Não é cada cidade teria suas Forças Armadas. Poderia até ter, mas, tipo, a gente não vai dissolver... A proposta não é dissolver as forças nacionais, mas só que o financiamento tem que vir direto dos municípios. O dinheiro, saca? Não vai passar pra federação e a federação repassa para as Forças Armadas. Não, tem que vir direto dos municípios. Por quê? Pra você evitar o que acontece na Venezuela ou algumas outras ditaduras. Se a fonte do dinheiro das Forças Armadas é do cara que toma o poder na federação, o que tá escrito na Constituição não vale nada. Vai dominar tudo, exatamente. Saquei, maneiro. Essa que é a ideia. Então, a minha proposta é que a federação não tenha nem polícia. Não é pra ter polícia. Nenhum tipo de força armada, nem polícia, sabe? Vai ter só corpo de investigadores e tal, essas coisas, mas polícia não. Polícia armada não. Tudo municipal. Agora eu acho que é aquela parte que a gente começa a falar do porquê que as outras formas não são viáveis. E, cara, a gente tem mais perguntas aqui. Pode mandar. Tá, que você falou que a forma de você tá fazendo com que as pessoas aderiram, eu não sei qual que é a palavra certa, com que haja adesão, né, dos pensamentos aí municipalistas, que tá no senso comum, mas as pessoas ainda não sabem, então você tem que vender essa ideia para elas. Essa conscientização da população não se encaixaria no meio rural, como as pessoas defendem de se propagar o libertarianismo? Então, o meio cultural, ele não é o ideológico, né? Geralmente eu faço essa distinção. O ideológico seria você convencer a pessoa com argumentos diretamente.
Que também não é isso, porque não é uma estratégia de convencimento. E porque também não é cultural. Cultural é quando você tá, tipo, usando uma letra de música ali, de um rap, tipo, que vai introduzir alguma ideia na cabeça da pessoa, ou algum filme, alguma coisa assim. É que geralmente quando o pessoal fala de cultura é isso. Certo, sabe? Arte e costumes. E aí eu já posso, tipo, já falar rapidão da cultura, porque que eu não acredito que funciona a cultura. O meio cultural, que é o que o pessoal mais Olavete fala, né? Primeiro que o Olavo fala de ocupação de espaço, mas... e não de, tipo, de artistas e tal. Mas é o seguinte, é muito simples. Sabe, já viram falar do termo metacapitalismo? Sim. Sim. Que é o seguinte, são empresários corruptos, né, lobistas, mas eles não ficam satisfeitos com apenas de vez em quando comprar uma lei aqui ou colar pra burlar a livre concorrência e obter vantagens indevidas, sabe? Pra não descer pro play porque o cara não quer realmente concorrer na honestidade. Não, ele quer superar o capitalismo. E pra superar o capitalismo, você precisa de um sistema contrário a ele, e não apenas trapaças esporádicas. Por isso, meta, você precisa transcender, superar o capitalismo. Para fazer isso, você precisa mexer na cultura. Você precisa fazer com que as pessoas fiquem mais gadas, mais bovinos gadosos. Como assim? Você precisa promover o paternalismo político, que é a ideologia do Estado. Certo? A ideologia do Estado não é o comunismo. A ideologia do Estado é o paternalismo político. O que é o paternalismo político? É enxergar o Estado, a nação, como uma grande família e achar que os governantes são os pais de todos e falar, ó, eles vão resolver os nossos problemas, eles vão cuidar da gente, como um paizão que cuida da grande nação, que todo mundo são seus filhinhos, saca? Esse é o paternalismo político. Claro que eu tô dando uma visão bem mais extremada, mas vejam bem, hoje as pessoas não se preocupam com os políticos terem a prioridade na educação dos seus filhos. Né? As pessoas não se preocupam com os políticos terem prioridade na educação dos seus próprios eleitores. Por exemplo, que isso é uma coisa muito grave. O direito de se defender, por exemplo, um direito mais básico que existe. As pessoas estão tão dependentes do Estado, estão com esse pensamento paternalista, que as pessoas não se revoltam, não fazem grandes passeatas a respeito disso. Então o paternalismo político é isso, ele existe na direita quanto na esquerda. É claro que mais na esquerda, mas existe dos dois lados de um certo grau, pelo menos. E quando você faz com que as pessoas queiram entregar suas responsabilidades ao Estado, as pessoas estão autorizando o Estado a legislar sobre cada tipo de coisa. Quanto mais poder o Estado tem, mais fácil fica para esses grandes corporativistas comprar todo tipo de trapaça e fazer isso se eternizar, e em vez de ser apenas esporádico. Esse é o metacapitalismo. É por isso que não tem como você ocupar espaço, concorrer na cultura contra esses bilionários. Porque você está fazendo um trabalho de formiguinha. Você nunca vai conseguir fazer isso. Mesmo que você esteja do lado da verdade, quando o cara é um bilionário, é financiado por um bilionário, e você está tendo que trabalhar e fazer ativismo nas horas vagas, você está ferrado. Você não vai conseguir arranhar o sistema. Saca? Você não vai conseguir fazer a diferença. E a estratégia ideológica também ela é completamente inviável. Porque, assim, para você conseguir convencer as pessoas... as pessoas têm que estar interessadas no que você tem a dizer, ou seja, a pessoa tem que interessar seriamente por política, e as pessoas também têm que estar dispostas a passar por cima do seu próprio orgulho, porque como assim eu estava errada todo esse tempo? A pessoa vai ter que aceitar isso, que ela estava errada todo esse tempo. E sobre um monte de coisa. Isso é crença, as pessoas acreditam nas coisas muito mais pelo emocional do que pelo racional, vocês sabem disso. Então, o pessoal que se tornou ANCAP é minoria. É justamente aquilo que eu tava contando antes, que na Segunda Guerra Mundial, quando atiraram eles estavam querendo impedir que os aviões caíssem tanto, sejam tão facilmente abatidos. Falou assim, beleza, os empiristas, a gente vai pegar os aviões, maior quantidade possível de aviões que caíram, ver onde tem mais furo e proteger aquela parte. Chegou um cara que é um mais racionalista e falou, não, a gente não tem que fazer isso, é o contrário. As partes onde não estão perfuradas, nos aviões que estão perfurados, é porque a gente não achou esses aviões. Não achou porque os aviões, eles se destruíram completamente. Então, onde é mais sensível é onde não deixa rastro. Então, a gente é minoria justamente por ter as nossas características. A gente é minoria porque só nós nos interessamos pelos esses assuntos e só nós conseguimos passar por cima do nosso orgulho e admitir que a gente estava errado. É por isso que a estratégia ideológica também não funciona. E eu só queria terminar isso aqui, falar das outras duas estratégias também. Não sei se vai ficar muito longo. A estratégia política, por que ela não funciona? Porque as pessoas, como eu expliquei do paternalismo político, elas acreditam que o Estado controla tudo. Tipo, quando o Bonoro... o pessoal critica o Bonoro porque aumentou o preço da carne, saca? É basicamente isso, porque as pessoas acreditam que o Estado controla os empresários e a economia como um todo. Isso é senso comum, porque o Estado conseguiu colocar isso na mente das pessoas, né? Tanto tempo de doutrinação de escola e tal. Demonização do empreendedor do livre mercado. Então, quando você elege o político libertário para melhorar a economia, para reduzir o Estado e melhorar a economia, a melhora econômica
os créditos dela caem na conta do Estado, caem na conta dos políticos. O pessoal fala assim, ó, a gente elegeu esses políticos aqui, a gente votou certo, mudou para melhor, então a gente vai continuar votando certo que muda. Só que em tempo de bonança econômica, chega um candidato populista e vai falar, olha assim, olha só, agora a gente não tá mais numa situação de aperto fiscal, a gente tem dinheiro em caixa, a gente consegue fazer muitos programas assistencialistas. Então, e quando você elege libertários, numa época ruim de aperto fiscal, aí você consegue, então, tem uma abertura para eleger liberais e libertários. Reduz o Estado nas próximas eleições, quando a situação fiscal do Estado e a economia tiverem melhores. Populistas têm muito mais chance de vencer, porque vão prometer gastar o dinheiro que todo mundo sabe que agora o Estado tem. E aí, o que acontece? A grande maioria, se não todos os populistas, são corporativistas. São exatamente aqueles caras que se entram em colúnio com os metacapitalistas, com os grandes corporativistas, desfazendo qualquer melhora que os liberais tenham conseguido anteriormente. Uhum. E é um ciclo, não é uma coisa que é eterna. Por quê? Porque você não está mudando a cabeça das pessoas. As pessoas acreditam que é o Estado que controla tudo, porque elas são paternalistas. Uma pergunta. Se os libertários e os liberais chegam no governo e acabam reduzindo o poder dele, isso também não reduz automaticamente o poder de um populista chegar ali no poder e desfazer tudo o que os outros fizeram com aquele dinheiro que o Estado ganhou? Ou que o Estado, no mínimo, economizou? Porque uma forma que eu vejo muito os políticos libertários e liberais agirem é de gastar menos dinheiro dos impostos. Alguns podem dizer que isso é inútil porque de uma forma ou de outra você vai ter que pagar. De certa forma, sim. Mas acontece que, de uma forma, eles não têm o poder reduzido. Então, o que faz o Estado crescer de novo não é você... em maior parte, tô falando, né? É claro que tem tudo um pouco, mas em maior parte não é pegando dinheiro do imposto para bancar os políticos, para eles aprovar a lei que vão aumentar o Estado de novo. Isso não faz o menor sentido. Porque como que o Estado cresceu em primeiro lugar quando ele era mínimo? Não, o que acontece é o lobby empresarial que faz o Estado crescer. Esse lobby continua existindo, mesmo quando o Estado diminui. Continua tendo bilionário querendo controlar a nossa vida, querendo fugir do play, querendo não concorrer honestamente. Eles vão continuar comprando políticos. Isso não diminui. E por que Saca? isso não aconteceria no municipalismo? No questão do... Eu sei que tem a questão de estar descentralizado, então ele teria que comprar um por um, mas o que impede de esses caras utilizarem de outras formas para poder transformar tudo no que já era antes? Então, eu entendi a sua pergunta, mas eu já vou responder de uma maneira mais ampla para o pessoal ficar sacando melhor, entender melhor. É o seguinte, como eu disse antes, o governo federal não poderia criar leis para pessoas, né, empresas e demais entes privadas. Se você não consegue criar leis para coisas privadas, você não consegue cartelizar, você não consegue burocratizar, você não consegue fazer nada. Então, não existe corporativismo se você não consegue criar leis para entes privados. O Estado, certo? A federação. Aí eu vou chegar na parte de sair comprando, que é a tua pergunta, na verdade, né? Essa segunda parte. Sair comprando de cidade em cidade. Bom, é a concorrência. Hoje, se o Brasil ele tá com muita burocracia, uma empresa vai fugir pro Paraguai, ela tem que mudar de país. No municipalismo, teria que mudar de cidade. É muito mais fácil. E as pessoas também poderiam votar com os pés, né? Mudar de cidade. Não só os empresários, mas também os consumidores. Então, quando você tem uma concorrência entre cidades, você tem uma fuga muito maior, porque você ainda está no mesmo país, você não tem nenhum entrave econômico nem burocrático para você mudar de cidade. É muito mais fácil. E outra coisa, para acelerar isso, na minha proposta, para acelerar essa concorrência, primeiro, a descentralização a nível municipal. Eu vou colocar aqui, a minha proposta é a seguinte: basta você juntar ali em alguns bairros e conseguir 3/5 dos moradores, você vira um novo município. Só que para voltar, obviamente, você vai ter que conseguir 3/5 da cidade inteira. Então, para separar vai ser muito mais fácil, entendeu essa parte? Mais ou menos. Tipo, você tem um bairro lá que é suficientemente grande, assim, consegue manter o mínimo dos poderes, saca? A quadri-repartição dos poderes. Beleza, eu vou falar isso depois. Você tem um bairro lá, sei lá, de 3 mil habitantes naquele bairro e você quer separar. Você consegue 3/5 dos votos e consegue 3/5 só daquele bairro e se separa. Para voltar, você tem que conseguir 3/5 da cidade inteira. Ah, sim, entendi. Sacou? E outra coisa, quando você tem concorrência, né, que eu já falei que as empresas, elas não só apenas poderiam mudar, mas na minha proposta, elas teriam que seguir apenas as leis das cidades onde tiver a sua sede. Então, se você tem uma empresa que tem filial, as filiais, mesmo que elas estiverem em outras cidades, elas vão seguir as leis da onde está a matriz, onde está a sede. É claro que elas vão pagar imposto para a cidade onde ela estiver, onde as filiais estiverem. Só que vão pagar de acordo com a legislação da cidade de origem delas. Saca? Isso vai aumentar... Mas o que impede dos lobistas... Então, na verdade, eu acho que isso fica até mais fácil para os lobistas ou pessoas que
tem dinheiro assim para financiar, pra elas comprarem, porque, vamos supor, as principais empresas que têm filiais são de São Paulo. Então, para comprar os políticos, para fazer o lobby, para poder botar uma puta burocratização, seria mais fácil eles comprarem só São Paulo, porque no resto do país as empresas teriam que fazer a mesma coisa. Digamos. No caso, as outras empresas estão então em São Paulo, mas daí elas podem falar assim, não, essa minha outra filial aqui, dessa outra cidade, agora é a sede. Mudei de sede sem mudar nada. Entendi. Saca? Em algum Aí momento que tá o pulo do gato. não pode ocorrer das jurisdições de cada empresa e até mesmo as pessoas entrarem em contradição com o município que elas estão morando. Por exemplo, eu moro no município X, eu fui para o município Y e as leis do meu município X entram em contradição com as leis do município Y. Então, isso também se aplica para pessoas. Essa é a regra das empresas, das filiais. Você só tem que seguir as regras da sua cidade de origem. A não ser que você cometa um crime de verdade, ou seja, você realmente vitimize uma pessoa, alguém, uma empresa, uma entidade privada. Desde que você não cometa um crime de verdade, você não mate alguém, você não assalte alguém, você não precisa se preocupar com a legislação da cidade. Por exemplo, você tem um porte de armas na cidade X, vai para a cidade Y, não tem porte de armas. Porte de armas é uma regulamentação, ela não é uma lei criminal. Então não é uma coisa tipo, você deu um tiro em alguém, aí você cometeu um crime. Sabe? Essa é a diferença. Porque aí você entrou em contradição, em conflito, na verdade, né? A palavra certa, das legislações penais entre as duas cidades. Nesse caso, aí sim, os poderes judiciários das cidades envolvidas vão ter que chegar numa terceira cidade não envolvida para chegar no meio termo, para julgar o caso. Essa a ideia. É quase aquele papo de justiça privada, sabe? Na verdade, a ideia é fazer com que as coisas se caminhem seguindo o exemplo. Não só isso, mas é a melhor maneira, né? Sim, e pegando o gancho de justiça privada, qual as chances, assim, e se é a ideia de ser muito próximo das cidades privadas, de um município se tornar uma cidade privada? Isso tem chance? É a ideia? É a tendência? Assim, não é a tendência? Eu acho que vai ser a tendência, sim. Vai demorar um pouquinho de tempo. A gente plantasse o municipalismo hoje, eu acho que ia levar, acho que no máximo umas 2 décadas, assim, pro estado acabar, saca? Vai ser uma coisa muito mais rápida. Porque a economia, ela tá muito mais dinâmica, e se você faz com que as cidades entrem em competição uma com a outra de forma totalmente, tipo, sem nenhuma burocracia das esferas superiores, se elas estiverem totalmente em competição, o livre mercado vai se propagar muito rápido. E aí vai fazer com que algumas áreas possam fazer secessão do estado, porque vai ser uma confederação, né? Não só uma federação. Qual que é a diferença? Uma confederação, se você juntar aí de novo 3/5 dos votos, que vai ser a proposta, aí você consegue fazer secessão. Mas isso depois que a gente já tiver no municipalistão, né? Essa é a ideia. Aí você faz secessão e pronto, é sociedade privada. E como as Forças Armadas, elas não podem ser cooptadas pela federação, no municipalistão, então a secessão vai então se tornar possível. Tá, só uma questão. A secessão, você tá dizendo que com 3/5 dos votos tornaria uma cidade privada. Se as pessoas quisessem fazer uma cidade privada. 3/5 da população quisesse. Você consegue fazer a secessão, exatamente. Agora, se depois do território da cidade ter se separado, ela virar depois uma cidade privada, aí já é outra história. Porque, assim, cidade privada é quando chega um monte de ricaço lá, compra umas terras e começa a construir a cidade. Não é cidades que já existem, saca? A não ser que alguns malucos cheguem comprando todos os terrenos da cidade inteira. Mas isso não faz muito sentido. Mas, assim, claro, você pode pegar uma vila que tem uma grande área rural, ou seja, que não tem a área urbana, e fazer a secessão dessa vila e vai junto o território. É claro, você poderia ter algum problema com isso, né? Porque o pessoal vai falar, não, você só vai poder fazer secessão da área urbana e tal. Beleza, eu acho que pode ter algum problema com isso na hora de demarcar o território, na hora de separar, mas vamos supor que não tenha. Você tem uma área rural, consiga obter na secessão e você começa a construir uma cidade lá, privada. Eu acho que isso é completamente viável, é possível sim. Tem mais alguma pergunta? Cara, a gente tem, eu só tô procurando aqui. A gente queria perguntar se seria... A gente acha que seria simples saltar do municipalismo para uma cidade privada, mas você meio que já respondeu agora que acabaria sendo já tendência a gente ir para o capistão, né? Então essa sim, a gente secessão. Vou até pular. Sim. A gente quer saber, existe bibliografia sobre o assunto, cara? Assim, sobre a descentralização vai ter muito material apoiando, é basicamente o livre mercado, que seria o modelo político, né? Falar, o modelo político se baseia em descentralização, livre mercado, então, tipo, a economia austríaca inteira. Mas, se você estiver falando da estratégia, de usar o municipalismo como uma estratégia política... Isso. Eu bolei. Pode ser que alguém tenha pensado nisso antes, que eu não conheça, mas, assim, eu que bolei isso desde maio do ano passado, que eu comecei a pensar nisso. Então vamos começar a escrever aí, fazer um livrinho, cara. Dá pra vender.
Pô. Pode ser. A ideia é começar um canal no YouTube, né? Eu tô com algumas pessoas falando no grupo do Zap. E eu já fiz o primeiro roteiro show lá de e bola. vamos ver. Então, já quando estiver pronto, já manda pra gente colocar na descrição, cara. Aproveita aí, cara. A gente ia perguntar se você pretendia escrever, só que como você já falou que tem o blog, tem seus artigos, aproveita pra divulgar aí, cara. Então, pessoal, tem um blog ali, omunicipalista.blogspot.com, e o meu Twitter também é omunicipalista, o arroba é omunicipalista, e é isso, bem simples de lembrar. Beleza, a gente Deixar vai tudo botar aqui na descrição. Isso. Isso. Inclusive, Tinha mais um tema, não sei se vocês têm mais pergunta, mas tinha mais um tema que faltou falar. Fica à vontade. Que é por que a descentralização econômica, tipo, a evolução tecnológica não vai acabar com o Estado. É basicamente isso. Vai reduzir, mas não vai acabar. Opa! Essa aí e que é a gente maior Treta, treta. A gente até treta. tocou Treta. nesse ponto. Na última live a gente até tocou nesse ponto, mas não chegou a aprofundar, não. Não. Eu tinha até citado. Beleza, é melhor deixar melhor pro final. Não, É o seguinte, Não, já. Pode falar. É treta mesmo, quero sangue. treta mesmo. Beleza. Pelo que eu entendo, o pessoal confunde, chegou nisso por causa de duas confusões. A primeira é achar que o Estado era necessário antes, porque era a única maneira de você ter algumas informações, né? Tipo, de identidade, você ter justiça, sei lá, correio, sei lá, acho que já deram esse exemplo. nossa. Ou seja, se você não tem se você não tem uma facilidade de informação, você precisa de um ente centralizado para poder fazer isso. Bom, o primeiro contra-argumento a isso é que poderia ter empresas que poderiam fazer a mesma coisa. Não seriam empresas peer-to-peer, seria descentralizado, seriam empresas centralizadas, poderiam fazer a mesma coisa e na concorrência, obviamente, tenderiam a ser mais eficientes que o Estado. Então o Estado ele nunca foi necessário economicamente. Mas alguém pode dizer, contra-argumentar, não, mas o Estado ele foi artificialmente necessário porque ele impediu que essas empresas existissem, que eu acho que é esse que é o ponto, meio que indiretamente, embora o OneCapsule não deixe isso muito explícito, não porque eu já tenha assistido. Mas a questão, então, não é a utilidade. É o poder repressivo do Estado. Esse poder repressivo, ele pode ser usado fora da internet, porque as pessoas acham que só porque o Estado não vai conseguir rastrear as nossas transações, tipo, imaginem que todo mundo use Bitcoin agora. O Estado ia deixar de existir? Não ia deixar de existir. Ele ainda pode chegar na padaria, ele pode chegar numa loja de qualquer coisa e falar, então... Eu não sei o quanto que você vende, porque agora tá todo mundo usando essas merda aí de criptomoeda, eu não tenho como rastrear a transação dos 6. Isso teria muito custo para descobrir o endereço de cada carteira e tal, e poder ligar com as pessoas, enfim, seria muito custoso. De fato seria. Então o Estado não conseguiria rastrear nossas transações. Massa. E sabe o que ia acontecer? O que ia acontecer na época do padrão ouro. A moeda era privada antes, o Estado não sabia a transação de ninguém, o Estado existia mesmo assim. Porque os fiscais não, da Receita Federal, né? Os cobradores de impostos, por assim dizer. Chegava e falava, tua empresa é uma empresa de médio porte, tem tantos funcionários, tem tantas instalações, então você tem que pagar X de imposto. Pague o imposto. O Estado vai te obrigar, vai obrigar o empreendedor a transferir para uma carteira Bitcoin do Estado, ou qualquer outra criptomoeda. Ele não vai ter que saber qual que é a tua carteira. Porque ele vai chegar na tua loja e vai falar, a tua loja é de grande porte, de médio porte, pequeno porte, você me deve X. Vai te dar o boleto e mandar tu pagar. Basicamente isso. Tipo isso. Cara, eu pessoalmente acho meio difícil, mas entendi o que você falou, cara. Seria foda se acontecesse isso. É uma possibilidade, que a gente nunca sabe como o governo vai agir não tem como a gente em estado de prever pressão. Mas a questão Mas, da Realmente acho difícil. não é Era assim antes da internet. Não, sim, só que hoje em dia tá muito grande essa porra, eu acho difícil. Eu acho que não tem parasita suficiente pra isso. Eu acho que ficaria muito caro. Eu acho, Tirando a raiva que o pessoal tem de parasita, mas uma Até coisa porque que eu um fiscal ganha quase 30 conto, né? Então, tipo, fica É pesado claro, pra caralho. o Estado se reduziria. O fiscal não ganhava 30 conto na época que não tinha internet. Não, mas Saca. agora pra você diminuir o salário dele, ele vai falar que tem direito adquirido, vai falar pra caralho. Eu sei, mas vai acontecer. O Estado faz de tudo pra sobreviver. Ele vai fazer cortar a funça. Se precisar cortar a funça pra manter o Estado de pé, eles cortam pra ontem. Você pode ter certeza. E a gente tá falando do órgão de captação dele lá, né, cara? Dos caras que pegam dinheiro. Sim, Eu pô. acho Assim, que ficaria. Eu, pessoalmente, pode acontecer, não tô dizendo que não iria acontecer, mas eu acho que hoje ficaria muito caro. É que você imagina todo mundo querendo sonegar imposto e você tendo que colocar um fiscal com polícia na porta de cada loja, saca? Mas não é Eu assim. tô imaginando, A maioria paga de bom grado. Eu tô imaginando o que os carinhas fazem aqui no Rio, que não preciso citar, é que vão de porta em porta lá. Eu acho que ficaria muito caro fazer isso numa escala maior. Mas não sei, Cara, quem sabe. Ficaria, mas o Estado se reduziria, com certeza. Mas assim,
ele não deixaria Não de acabaria existir. com ele. Sim. Você voltaria à época do padrão ouro, das moedas privadas, e o Estado era, tipo, não era nem 10% do que ele é hoje. Mas você ainda teria um Estado, você ainda teria burocracia, você ainda teria, tipo... O cara ainda conseguiria regular a tua vida física, não conseguiria te regular na internet, mas fora da internet conseguiria. Ficaria mais caro, óbvio, mas a ainda ameaça conseguiria. seria bem menor, né? Então, tipo, seria muito mais tentador pra nego ignorar essa porra. Então, seria que nem na época que o Estado não conseguia, como fala, Que o Estado se mantém verificar as transações de todo mundo. Então, Tipo, na época que não existia nem cartão de crédito, saca? basicamente internet, ia pagar né? quem quisesse, digamos assim. Não é pagar quem quisesse, porque antes da internet Hoje não é era focar assim. nos caras maiores, né? Tipo, na galera maior. O seu Zé da Esquina hoje não paga imposto também, na grande maioria. Mas tô querendo dizer assim, empresa de médio porte pra cima, continua quase tudo pagando. Porque assim, isso não é nem tem muito tempo. Antes da internet, o Estado não rastreava nossas transações. E ele precisava colocar um fiscal na porta de cada empresa? Não precisa. Por que não precisa? A maioria paga imposto. Porque tem medo de que se ele sonegar, ele cai na malha fina. Ou chega um fiscal lá e aborde ele, saca? Ele tem medo. Ou porque ele acha que tem que pagar mesmo. Porque boa parte acha que tem que pagar. Então, a questão da legitimação é foda. Uma Isso. coisa que eu lembrei desse assunto agora de a tecnologia acabar com o Estado foi que na época que o Ancapsu deu esse argumento, que ficou mais famoso, né, que o pessoal fez um alvoroço, o Paulo Cogos comentou que a mesma tecnologia que poderia evoluir para diminuir o Estado ou levar ele a um fim muito próximo, poderia ser usada pelo Estado para nos prejudicar e nos vigiar. Também tem esse ponto. É o ponto que o Estado usa da tecnologia também para nos controlar, para vigiar. É só pegar como exemplo, por exemplo, nas Olimpíadas, que o pessoal quer instalar aquelas câmeras que vão escanear o teu rosto, as expressões Aqui no faciais, Rio etc. instalaram, cara. Não sei Oi? se aqui no Rio chegaram a instalar. Pois é, olha que bagulho bizarro. Mas a questão, eu acho que não é nem essa, porque não é nem tanta tecnologia, porque a tecnologia pode ser usada de igual forma, tanto pelas empresas, pessoas, né, pessoas privadas, quanto pelo Estado. A gente Mas, tem assim, vantagem da quantidade, né? a gente tem vantagem nisso, mas a questão não é essa, a questão é a repressão. O Estado, por exemplo, ele vai cobrar um imposto de pedágio. Ele passa, chega na BR, beleza, agora todo mundo vai passar aqui vai ter que pagar um imposto de pedágio. Entendeu? Só nisso aí ele consegue arrecadar fortunas. Ou qualquer pedágio nas grandes vias urbanas, consegue também, nos centros, nas lojas do centro, são as que mais pagariam imposto. Só com isso o Estado já conseguiria se manter e manter um grande aparato repressivo. Era assim antes da internet. O Estado não conseguia rastrear nossas transações. O Estado diminuiria, com certeza. Uma moeda privada não ter moeda fiduciária, ter moeda privada, o Estado não conseguiria se financiar e se endividar tanto. O Estado eu acho que reduziria, tipo, para 1/3, eu chutaria, assim, pra chutar bem chutado. A gente 1/3 do que é hoje. A gente chegou a comentar sobre isso no outro episódio, cara, que ficaria insustentável pro Estado manter esse bem-estar social, né? Sim, reduziria Porque- bastante. Porque é A uma gente comentou. parada que não dá lucro pro Estado, né? Se a gente vai pensar, o Estado... Não. Não sei se eles acharam que isso daria lucro, que eles criariam mais pagadores de impostos, só que eles criaram Não. uma massa super improdutiva, né, cara? Isso aí, na verdade, é um controle ideológico, né? Controle ideológico e cultural. Ele não dá... É pra manter o gado no curral, não é pra fazer o gado engordar. Essa é a analogia. Não, mas eu digo assim, porque, por exemplo, investiram pra caralho, entre aspas, aí, tipo, investir que eu digo gastaram dinheiro com educação, com cota, com privilégio pra determinado tipo de pessoa, né? Essas paradas todas. Só que isso foi um tiro no pé. Isso daí não é pra ter mais dinheiro. Isso daí é pra barrar qualquer contravanço, né? Então, é isso que eu tô tentando falar. Então, juntando isso com essa outra parada, já era uma parada para o Estado tomar uma porrada muito forte. O Estado diminuiria bastante. Mas antes da internet, antes disso tudo, as pessoas também acreditavam que o Estado deveria existir. Bastiat dizia que esse paternalismo político, Bastiat lá na época da Revolução Francesa, as pessoas acreditavam que o Estado tinha que suprir todas as necessidades de todo mundo, cobrando o mínimo possível de imposto, porque as pessoas achavam que os recursos simplesmente caíam do céu. As pessoas já eram extremamente gadas na época da Revolução Francesa. Isso não é de agora. Você não precisa de um grande aparato. É claro que agora que você tem internet, você precisa de um aparato de controle ideológico e tal. Mas mesmo assim, cara, eu não boto fé na divulgação cultural ideológica. Porque você tem um grande aparato de artistas, não é só a educação estatal, você tem um grande aparato de artistas,
Muita gente também ocupando espaço na academia, que forma professores, pedagogos marxistas e tal. Pega o pessoal da Suécia. A internet deles lá é muito melhor que a brasileira e muito mais tempo, né? Você tem internet de qualidade há muito mais tempo que a gente. A gente nem tem internet de qualidade ainda, quase. E eles são muito mais gados que a gente. Então eu não boto fé nisso. Se as pessoas têm acesso à informação, logo elas vão estudar as informações corretas e não ficar perdendo tempo procurando like na rede social. Eu não boto fé nisso, saca? Saquei. Mas é isso que eu tava falando. É todo separado de assistencialismo, de previdência social, é pra manter o gado no curral, não é pra engordar o gado. Não, E mas nem engordar o fazendeiro. só que isso tá acabando, no longo prazo fudendo o Estado. Porque a gente Tá fudendo. vendo aí. É isso que eu tô É falando. verdade. Entendi. Só uma Daí coisa você pra outra, daqui a pouco, se manter esse ritmo, que eu creio que não vai, porque se não vai vai. cortar, benefício do povão assim, que eu não tô falando de servidor no geral, tô falando do povão mesmo. Vai cortar e não quer nem saber, né? Mas digamos que se não cortasse, ia acabar caindo quase que de podre, cara, porque precisa de dinheiro. É assim, o Estado é difícil ele cair por falência. Olha a Venezuela. Sim, né? mas ele reduziria. Tá tendo que tomar alguma medida lá. Sim. Reduzir o salário de todo mundo. Como que ele reduz? Pela inflação, né, cara? Aí fica sempre... entendi. Você quer dizer que vai ficar sempre caindo, aumentando, diminuindo pra se perpetuar. Isso. Que é o ciclo cultural, né? A via cultural é um ciclo, né? De vai e vem. E você nunca sai do lugar. Acontece que esse ciclo é muito longo, né? Ele demora a se modificar e até a próxima mudança ocorrer pode demorar, não se sabe quanto tempo, dependendo da narrativa. Eu acho que o argumento da tecnologia é justamente esse, que a questão é que enquanto esse ciclo não passa e o Estado não tenta se reerguer, ele pode tomar uma porrada muito grande, porque tem essa nova variável, digamos assim. Eu não tô dizendo que eu concordo ou discordo, porque eu sinceramente nunca parei pra me aprofundar nisso. Tô aqui divagando com você agora. Mas eu acho que é meio que isso que o argumento do cara quer dizer. Não sei, eu posso estar errado. Que é todo mundo começar a usar moedas privadas, aí o Estado vai, uma nova variável, muito... entendeu? Surgiu uma nova variável. Por exemplo, blockchain, né? A internet vai tirar muitos recursos do Estado, e todo mundo vai usar Bitcoin e tal, aí o Estado vai, entrar em falência muito rapidamente. Já tá tirando, tá? Não, porque muitos estados entraram em falência em questão de meses e não sumiram. Isso eu acho que nunca aconteceu. Mas justamente porque não tinha essa variável. Esse que é o ponto. Não, mas assim, o motivo, nesse caso, seria novo. O resultado seria o mesmo. A consequência, o baque no Estado seria o mesmo. Qual que é o baque no Estado? Diminuição dos seus recursos. O Estado não vai mais conseguir se financiar com tanto dinheiro que ele financia hoje. Vamos supor que você corte para 1/4 do que o Estado consegue se financiar. A Venezuela cortou bem mais do que isso. E continua existindo o Estado lá. Entendeu? E aconteceu em questão de poucos anos. Aí você não acha que, vamos supor que a gente usa de várias... não investe simplesmente em uma das formas de você estar diminuindo o poder do Estado. Então você usa um pouco do meio cultural, usa o meio tecnológico, usa o meio de propagação de ideias e tudo mais, e aí acaba tendo colapso, e aí você tem aí todas essas formas, todas essas armas contra o Estado. Então, você concorda comigo que vai ser muito mais eficiente se você não excluir, focar em uma e excluir todas as outras alternativas. Então, eu uma vez escrevi um artigo sobre isso, faz bastante tempo, na verdade. Acho que foi lá para começo desse ano, do ano passado. Aproveita e passa o link pra gente colocar também. Eu acho que não, porque eu publiquei com o meu próprio perfil. Eu posso só copiar o texto e republicar lá no Municipalista. Eu vou fazer isso. Beleza. É o seguinte. E vou excluir da origem. Claro. É o seguinte. Senão você só jogar no Google. Eu ia fazer isso. Com certeza. Não, mas você já sabe minha identidade. Assim, as pessoas têm essa confusão, esse argumento e tal, porque querem fazer uma comparação com o livre mercado. Cada pessoa tem uma solução e junta no final e a concorrência é melhor para todo mundo porque tá todo mundo tentando coisas diferentes. Só que a concorrência só funciona porque existe o sistema de preços, oferta e demanda. Se você não tem um sistema de preços, como que você sabe se o que você tá fazendo, se a sua estratégia ela é eficiente? Como você sabe se você não tá desperdiçando os seus recursos numa coisa que é ruim, sendo que você poderia simplesmente estar focando naquele assunto da matéria do Enem que vai te dar mais resultados? Acho que entendi. Entendeu? Se você acha, então explica aí. Tô zoando. Não, se você tá falando, porque atirar pra todos os lados, digamos assim, né? Basicamente isso. Em vez de focar naquele ponto ali específico que... O argumento é simples. Você não sabe se você tá sendo eficiente, porque não tem um sistema de preços.
Tá, mas isso acontece com todas as outras formas de acabar com o Estado, não? Sim, é por isso que a gente tem que descobrir a eficiência através de outro meio. A gente não pode usar um sistema de preço porque ele não existe. Tipo, não tem uma livre concorrência de combater o Estado. Não tem preços pra isso. Opa, Então, quem quiser inovar aí, hein? né, Bolsa de valores. criar um mercado de destruir o Estado. A gente destruiu o Estado antes disso existir. Mas é o seguinte, então a gente usa então argumentos para tentar descobrir quais são as formas, qual é a forma mais eficiente para focar nela, já que a gente não pode descobrir isso através do sistema de preço, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Eu mostrei através de inúmeros argumentos de por que o municipalismo é a estratégia mais viável. E tem mais alguma pergunta? Alguém acha que não? A gente não tem? Você tem mais alguma coisa para explicar? Pera Eu aí. acho que era isso. Deu para falar bastante. Acho que a galera vai conseguir entender bem a ideia. Assim, eu não sou muito de escrever um livro de 30 páginas, por exemplo, um artigo de 30 páginas. Se vocês verem, em média, meus textos têm 30 e poucas linhas, se você abrir no navegador no computador, tá? Mas assim, é bem curto, porque senão o pessoal não lê. Eu ia falar isso, Já eu que- acho melhor você manter essa estratégia aí. O pessoal não gosta muito de ler, cara. Cara, E outra, errado isso não aí é tá. pros ANCAPs lerem, não é pro povão. Aqueles lá era pra convencer os ANCAPs a serem ativistas pelo municipalismo como forma de combater o Estado, né? Para que a gente possa divulgar melhor em vídeo, que o formato pro povão vai ser em vídeo. Só que você precisa ter gente pra espalhar e compartilhar o vídeo, saca? E é isso que eu tava procurando, que eu tô procurando com esses textos. Faz tipo um manifesto. Pronto. Um manifesto municipalista. Não, eu ainda acho melhor Talvez. você aderir à minha estratégia que eu falei no último podcast, cara. Comprar 2 caixas de som, fazer uns folhetos e partir pras pracinhas pra pregar aí o municipalismo. Mas, cara, teve uma época que teve os ANCAPs que fizeram os folhetos com um código QR Code pra canal do Raid e do ANCAP Sul, se eu não me engano. Aí, show Ah, de não bola. Mas eu não sei se alguém chegou a divulgar. Mas é uma ideia. É sim, cara. Faz uns cultos municipalistas aí nas pracinhas, nos trens, nos bares. Sei lá. Aí tem um fiscal da Receita Federal lá com uma sniper de longe. Ou faz o curso mestre do municipalismo, faz o esquema de pirâmide e bota todo mundo pra pregar essa parada aí. Quando vê, tá todo Ô, mundo ligado. louco! Transcendeu agora. Ah, O moleque. Estado cai em 2 anos. É isso aí. E a pirâmide também. Com certeza. Não, mas a pirâmide pode cair, pô. O negócio é Mas o tudo objetivo da neném. pirâmide é derrubar o Estado. Entendeu? E vai crescer o número de adesão em progressão quase que geométrica, né? Então era isso, pessoal. Aí a estratégia. Faz o curso mestre do municipalismo. Estudar essa ideia. Então, show de bola. Então, cara, é isso. Agora a gente vai ler as notícias. Você tá com tempo pra participar com a gente, cara, pra comentar? De boa. Pode ser?